E aí, nação rubro-negra, mais um vídeo aqui depois de uma vitória incrível do Flamengo. Incrível. Não porque jogou super bem, né? Eu acho que o Flamengo jogou na raça. E fizemos um ótimo segundo tempo. A gente tem que dizer isso. Primeiro tempo foi muito combativo. Sabe como é que é o Palmeiras, né? Eles fazem uma marcação sob pressão e os caras não cansam. Mas a gente soube suportar, não teve muita pressão também do Palmeiras, né? A pressão foi na intermediária, ali mais no meio de campo, né? Mas vamos falar o que se deve ser falado. Em primeiro lugar, deixa um like aí, galera. Se inscreve, se não é inscrito, ajuda o irmão rubro-negro de vocês aqui de Miami a elevar o canal a outras alturas, tá bom? E manda um comentário para ajudar. Manda para os amigos de vocês o canal, para eles também se inscreverem. Isso ajuda bastante, tá bom? Mas falando um pouquinho de arbitragem, e eu não sou Felipe Luiz, não sou ninguém, eu falo de arbitragem. Ainda mais quando ela foi não desastrosa. Desastrosa é porque houve equívocos, né? Eu não acho que houveram equívocos. Eu acho que nós fomos roubados. Roubados. E, de novo, diga-se de passagem, né? Lembra aquele pênalti no Everton Ribeiro? Que o Everton Ribeiro foi empurrado pelas costas, né? E não deram pênalti. Quantos pênaltis a favor do Flamengo, quando a bola bate na mão do jogador assim, rápida, não são dados? Com a desculpa de que não, mas não houve a intenção. Cara, eu quero saber como é que alguém sabe que não houve a intenção. Você tem como ler a cabeça da pessoa que levantou a mão? Não. Se você não tem como ler, então não tem como saber se houve intenção ou não. Não é verdade? Mas mais do que isso, mais do que a mão aberta, que eu até entendo se o cara tivesse dentro da área. Claramente o braço do Varela estava fora da área. E esse safado do Ramon Abate Abel, porque é isso que ele sempre prejudica o Flamengo. E isso é a realidade. Ele é um safado, ok? O VAR chama ele para ver, porque não foi contundente, o pessoal do VAR não viu o pênalti, porque se tivessem visto o pênalti contundentemente, eles não tinham chamado o juiz para ir para o VAR. E ele, mesmo assim, ele dá o pênalti. Dá o pênalti. Não me surpreende, porque isso, quando nós vamos jogar lá em São Paulo, seja Palmeiras, Corinthians, Santos, isso sempre acontece. Sempre acontece. Principalmente nesses últimos 5, 6 anos, que o Palmeiras está disputando com o Flamengo e que os paulistas se acham no dever, como é o único time que dá para tentar, eles não conseguem, mas dá para tentar competir com o Flamengo, é tentar ajudar o Palmeiras de todas as maneiras que eles podem. Isso é realidade. É só as pessoas verem os jogos que o Flamengo fez lá dentro de São Paulo. Estamos falando de Flamengo e Palmeiras? Então veja os jogos que o Flamengo fez em São Paulo, lá no Allianz Parque. Estou esperando a coletiva do Felipe Luiz, mas uma vergonha. Faltas que o Abate Abel, esse safado, deu contra o Flamengo e que não houveram faltas. Eu vi pelo menos umas 3, 4 que não houveram faltas. Faltas que ele deu contra o Flamengo que não houveram. Então é uma discrepância ridícula de um para o outro. Primeiro tempo, por causa do VAR, ele deu 6 minutos extras. Beleza, o VAR ficou parado um tempo para ele analisar e tudo. Beleza, até entendo. Segundo tempo, ele deu 8 minutos, por quê? O jogo não parou. O jogo parou só no lance do Arrascaeta, que foi bem mais rápido que o primeiro VAR do primeiro tempo. Deve ter sido uns 4 minutos. Ele me dá 8 minutos. Por que ele deu 8 minutos?
para ajudar o Palmeiras. Para ajudar o Palmeiras. E eu ainda tenho que ver paulista, entendeu? E quando eu falo paulista, eu não estou falando todos os paulistas. Estou falando paulista que defende o Palmeiras, entendeu? O pessoal do Premier aí do Brasil. Eu nem sei quem era que estava irradiando o jogo na televisão. Mas o Praz estava comentando, o Praz e o Lédio Carmona, né? Gosto muito do Lédio Carmona, é um cara muito sensato, né? 90%, né, das vezes. O Praz não daria o pênalti no Arrascaeta. Ele não jogou futebol. Nós que já jogamos futebol, a maioria de nós aqui, né, pelada e tudo, sabemos que um contra-ataque rápido, como o Arrascaeta, aquele drible rápido, se o cara segura meio segundo, já é suficiente para parar o Arrascaeta de continuar a jogada. Porque vinha, não sei quem era, outro palmeirense acompanhando a jogada, que quando o Arrascaeta foi parado meio segundo, não interessa a intensidade. Há um pênalti. O cara segura ele um pouquinho que seja. O pouquinho que seja dá para ou o Arrascaeta perder o controle da bola, o que aconteceu, né? Ou, como estava chegando um outro palmeirense aqui do lado direito do Arrascaeta, para chegar na bola, para disputar a bola de novo, se o Arrascaeta tivesse continuado. E eu tenho que ouvir do Praz, que não foi, perdão, que não foi pênalti. Incrível. Não teve intensidade. Beleza. E aquela joelhada nas costas que aquele vagabundo, safado do goleiro deles, o tal do Everton, ele sempre apronta coisas assim. É uma pena não ter no Flamengo um Moser hoje em dia, entendeu? Um Júnior Baiano. O Júnior Baiano chegava dando porrada. O Moser também. Eram homens. Agora, fica aquele papo furado, não sei o quê, papapá, né? Ele deu uma joelhada nas costas. Isso é falta. Ah, mas o goleiro vai assim. O Praz falou: ah, o goleiro vai assim. Ah, é? Então quer dizer, se um jogador do Flamengo entrar com um carrinho, também o jogador vai assim? Quer dizer, é uma essa Globo, ele tem uma eles odeiam o Flamengo. Eu tenho que ouvir de uns boiolas, né, de outras torcidas, que a Globo ajuda o Flamengo. A Globo só ajuda a si própria, seus idiotas. A Globo só dá mais visualização no Flamengo porque ela faz muito dinheiro com o Flamengo. Porque vocês outros aí não são irrelevantes. Irrelevantes para o futebol brasileiro. A Globo precisa do Flamengo para ganhar dinheiro. Eu tô muito puto. Devia estar contente, 2-0 lá no Allianz Parque, né? Mas eu fico puto, sabe por quê? Porque isso vai continuar. O Palmeiras está sendo ajudado o campeonato inteiro. Isso daí não é novidade. Todo o campeonato eles são ajudados. Todo mundo sabe disso, né? O John Textor, do Botafogo, ele já mostrou isso. Ah, mas ele não pode dizer com tanta efetividade que isso está acontecendo. Porra, é só ver os jogos, cara. Teve pênalti que não aconteceu contra o Palmeiras, eles já deram para poder ajudar o Palmeiras. Se eles dão, num jogo desse, com a visibilidade gigantesca, eles fazem de tudo para o Palmeiras ganhar o jogo. Imagine com um time menor. Eu não sei se eu sou, hoje, se eu sou o, o BAP, depois daquelas sacanagens todas que está acontecendo, eu ligo pro Boto, que devia estar ali perto do Felipe Luiz, e falo: escuta, porque alguém tem que fazer alguma coisa para, né, para sacudir com o futebol brasileiro, né? Eu mando tirar o time de campo. Perdemos, não tem importância, WO, vamos embora. Tira o time de campo. E daí eu meto a boca, mostro o que aconteceu durante a partida no jogo, né? O Flamengo tem um grupo de mídia maravilhoso, coloco tudo direitinho editado para mostrar, né, os lances que aconteceram contra o Flamengo, as faltas que não houveram,
contra o Flamengo, a favor do Flamengo, perdão, contra o Flamengo, as faltas que não houveram a favor do Palmeiras, tudo, tudo editadinho mostrando. E eu digo, isso não pode acontecer, não pode acontecer. Porque, quando é um erro aqui, outro ali, todo mundo erra, galera. Eu erro no meu trabalho às vezes, entendeu? Eu sei que todo mundo aqui erra com certas coisas que nós fazemos, né. Isso é normal. Agora, quando você vê com aquele pênalti, que o Varela estava com o braço fora da área, a bola bateu no braço fora da área, e o cara é chamado para mostrar para ele que o que ele apitou pode estar irregular, e ele mesmo assim ele insiste, aí tem alguma coisa estranha. Estranha não, contundentemente eu digo, é safadeza. Safadeza. E não é só aquilo, é um lance após o outro, um lance após o outro, um lance após o outro, um lance após o outro. Mas sobre o jogo, né, falar um pouquinho sobre o jogo, que eu vou dizer para vocês, galera, agora eu entendo por que tem muito comentador, que nem o Vene Casagrande, outros aí que eu assisto, que não gostam de falar sobre arbitragem, porque é muito chato. Te tira a paz dentro de você. Mas eu também sei que se não se falar, as coisas continuam acontecendo. Que eu não vejo ninguém falando contundentemente disso. Um aqui fala que eu vejo muito paulista, da imprensa paulista, metendo o pau, dizendo que o Flamengo isso, o Flamengo aquilo, mas eu não vejo do nosso lado alguém protegendo. E não é só time, não é só o Flamengo não, são os times do Rio, que sempre são abusados lá em São Paulo, sempre. Quando eu falo abusados, eu não es vou repetir, eu não estou falando de pequenos erros, de um erro aqui, outro ali, acontece durante o partido, o cara não vê, entendeu? São coisas que o VAR não pode chamar, né, continua, não tem problema, isso acontece. Mas como hoje que foi um erro após o outro, um erro após o outro, o jogo todo até o final, tentando dar pelo menos 1 ou 2 gols para o Palmeiras para poder ter um empate, alguém tem que dizer alguma coisa, cara. Quanto ao jogo, eu não concordei com a escalação do Felipe Luiz no primeiro tempo, trazer o BH e o Cebolinha. BH não joga nessa posição. Ele mal está jogando a posição dele na ponta. Ele não consegue jogar, ele fica perdido. Ah, mas o Pedro, cara, o Pedro amarrado, amarrado, tá? Fora de forma como nós sabemos que está, ele joga nessa posição 10 vezes mais que o Bruno Henrique. Então, não é uma questão de vou acostumar o Bruno Henrique na posição, não tem como acostumá-lo. Ele não consegue se acostumar nessa posição. Ele não sabe jogar de costas, não sabe. Cebolinha teve erros hoje crassos, erros ridículos, de que a bola era lançada para ele, uma bola fácil de ser matada no pé, ele sozinho, sem marcação, bola passava, ia direto para fora. Teve um que podia ser gol, ele perdeu a bola. Isso não é falta de forma, é a técnica do cara que está muito abaixo. O Michael hoje entrou bem melhor. Muito longe de ser o Mike, passou pela primeira vez no Flamengo. Mas pelo menos brigou. Eu gosto dele, porque ele briga, ele é brigador, o moleque. Entendeu? Ele tem cometido muitos erros, mas ele briga. Você não vê o Cebolinha brigando. Muito raro, muito raro. E olha, eu adoro o Cebolinha. Ele teve uma fase que me encheu os olhos. Não, não muito longínqua. Agora, ano passado, arrebentou. Até ele ter aquela contusão grande, saiu por muitos meses, né? E ele não voltou mal. Ele voltou fora de forma, mas agora ele tá muito mal. Não dá pra colocar um cara desse pra jogar. Mas tudo bem, a Cebolinha até entendo, entendeu? Porque uma bola do Cebolinha, um chute daquele que ele manda, né, ali da esquerda, no ângulo do outro lado, é um gol. Mas o Bruno Henrique, nem isso, cara. O Bruno Henrique tá fora de posição. E ele não tem cabeça de parar e tentar aprender essa posição. Por quê? Porque ele tá passando um momento muito delicado. Ele cagou no pau.
né? Ele fez o negócio da aposta lá, todo mundo já sabe, a gente já viu as provas, algumas pelo menos, que são contundentes. Ele fez, né? Ele agiu erradamente, criminalmente, criminosamente, né? E ele sabe disso, e não foi só ele. Acho que o acho que o primo, ou pai, sobrinhos, alguma coisa assim. Também ele sabe, vai todo mundo em cana. Ou se não vai em cana, vão perder uma grana. É realmente uma pena, sabe. O Felipe ainda estou esperando o Felipe Luiz aí, né, e eu quero deixar tudo engatilhado aqui para quando ele chegar, eu já estar com tudo engatilhado, né. Deixa eu tirar por enquanto, a gente continua falando. Então eu não concordei com a escalação do Bruno Henrique, principalmente a do Bruno Henrique. Luiz Araújo hoje terrível, péssimo. Ele nem conseguindo ajudar muito na marcação, coisa que ele é muito bom, né, ali do lado dele ali, do lado direito, ele conseguiu fazer direito hoje. Tudo bem, o Felipe Luiz não tem bola de cristal com Cebolinha e com Luiz Araújo. Agora, ele não precisa de bola de cristal com Bruno Henrique. Então não põe o cara para jogar ali, cara. Eu prefiro o Bruno Henrique 10 vezes mais agora jogando na ponta do que o Cebolinha, do que o Michael. Cara, põe o cara para jogar na posição dele, cara. Ele é bom por ali, caramba. Ó, o Felipe Luiz tá chegando aí, galera. Vamos ver aqui. Faz a vitória por 2-0 no Allianz Parque, frente à equipe do Palmeiras. Vamos ouvir nesse momento o que vai falar o Felipe Luiz. Boa noite, Felipe. Jéssica Mendes, para Flamengo TV. Muito se fala em superação quando o Palmeiras ganha em condições adversas. Hoje, dadas as nossas circunstâncias, desfalques, lesão de Gerson, você acredita que hoje foi o nosso jogo da superação? Bom, tá bem, tá bem? Alô, 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 caramba. Também, mas não. Eu vejo que foi um jogo muito disputado, líder e vice-líder do campeonato, os dois maiores elencos, né, do país, como eu disse antes, talvez o clássico do futebol brasileiro, clássico moderno do futebol brasileiro, e o Palmeiras ele te leva num terreno onde te impede um pouco a tua forma de jogar, leva você até onde ele quer na forma de defender, né? Então, sabíamos disso, sabíamos da força que eles têm, como tanto na fase defensiva como na fase ofensiva, mas o time não abdicou nenhum momento de jogar, tentou jogar em todos os aspectos, tanto saídas curtas, médias, longas. E, claro, o Palmeiras tem um grande elenco e muitas delas conseguiu impedir, mas fomos mais determinantes nas áreas, criamos chances, tivemos controle no segundo tempo, fizemos o jogo levamos o jogo onde a gente queria, e a partir do gol, claro, aí realmente foi superação, jogadores que já estavam mais cansados, né, mas mesmo assim correram até o final, e as trocas depois potencializaram a equipe, todas elas melhoraram a equipe, e hoje é uma vitória maiúscula da equipe. Então eu gostaria de ressaltar isso aí. Os jogadores foram muito... Esse espírito de equipe prevaleceu. Felipe, Bianca Molina, TNT Esportes. A arbitragem tem sido uma pauta constante no cenário aqui do futebol brasileiro, especificamente, inclusive no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada já tivemos inúmeros casos e hoje dá para dizer que foi protagonista de alguma forma nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Queria saber a tua visão em relação aos dois pênaltis que foram dados na partida. Também queria que tu falasse um pouquinho do fator mental. Como tu trabalhasse isso, pensando que se o Palmeiras vencesse hoje, para muitos, talvez o campeonato ficaria inalcançável, né? Abriria uma vantagem bastante considerável para vocês. Queria saber como é que foi esse teu trabalho antes da bola rolar. Obrigada. A arbitragem protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá para ouvir, né?
E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, para mim, preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei para eles que, para mim, para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, né, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque o jogador ele está muito mais ligado, concentrado, e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos de preparação assim, que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente, e nem agora com a vitória quer dizer nada. Está muito igualado, do rebaixamento até o primeiro, não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado, é um calendário que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores, e os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. Felipe, boa noite. Felipe, um jogo com muita condição adversa, você não tinha o Gerson, você não tinha o Pulgar, você várias vezes já falou da importância do Pulgar no seu time, que todas as bolas passam por ele ali, para montar o time com ele, acredito que seja mais fácil. Além disso, você tinha um gramado sintético, que é uma preocupação para todo técnico, e o segundo gol do Flamengo, ele sai numa jogada do Ayrton Lucas com o Alacian, 2 jogadores que você tira do banco e coloca no jogo quando o Flamengo vencer de 1-0, e óbvio que o Palmeiras iria para cima. Eu queria saber de você, assim, como técnico, como é bom você tirar 2 jogadores do banco, o Ayrton Lucas, que vinha sendo muito contestado, você chegou a falar, olha, o Ayrton está sendo contestado, mas ele me colocou no banco, é um bom jogador. Como bom para você tirar os jogadores do banco e eles resolverem, podemos dizer assim, entre aspas, um jogo grande como esse? Eu costumo dizer para eles que o pessoal que não começa, eles são potencializadores da equipe. Então, para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra 5 minutos do que o que joga 85. Porque muitas vezes ele entra e ele resolve o jogo em 5 minutos. E vimos isso, por exemplo, na final da Copa do Brasil ano passado. Plata e Bruno entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Então, para mim, as trocas, e muitas das vezes eu penso também nessas trocas, são mais importantes do que o pessoal que começa. Por isso que eu gostaria de enaltecer e falar do fator equipe, porque a gente sempre fala muito, e vocês fazem muitas perguntas, e justo, né, sobre cada jogador individualmente, mas eu tenho que ressaltar que a equipe vem acima de tudo, e eles entendem isso, entenderam isso. Por exemplo, hoje uma troca foi o Pedro, que entrou acho que 8 minutos ou 10 minutos, e entrou segurando, sustentando bola, dando esse alívio para a equipe que a gente precisava tanto, e melhorou a equipe a partir do momento que ele entrou no campo. Esses são os jogadores que eu quero no elenco, esses são os jogadores que são diferenciais e, como eu falei, potencializam a equipe. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Com a ausência do Wesley, você precisou colocar o Varela hoje na lateral direita, só que durante boa parte do segundo tempo, o Varela foi colocado de volante, sendo que uma das opções também poderia ser o Léo Ortiz ali, né, na posição. E eu queria saber o porquê que você preferiu optar pelo Varela, obviamente não é uma decisão desse jogo, vem durante a semana, porque preferiu pelo Varela de volante e não o Léo Ortiz. Bom, primeiro, falando individualmente, que jogador o Varela, que jogo que ele fez, que espetáculo ter esse jogador no elenco, né? E um cara muito especial. Depois de tudo que ele passou, o rendimento dele é extraordinário. E como eu falei para vocês nas outras coletivas também, eu penso num jogador em todas as fases, em todos os detalhes. E para mim, o Léo de volante tem qualidade para jogar, principalmente se o time já está esperando mais em bloco baixo e tudo mais, mas tem detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como faz o Varela, como pode até mesmo fazer o Danilo, e como tem outros jogadores que fazem. Então, por esse motivo, eu acho que o Varela pode render mais, e mantive a linha de 4, o Danilo podendo jogar na sua posição também, que foi toda a sua carreira na lateral direita, os 2 zagueiros que estavam fazendo uma partida, um jogo sublime,
Então, optei por manter isso aí e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. E realmente o Varela foi muito bem de volante, muito bem. Já sabia, porque a gente já tinha pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou no outro dia alguns minutos ali, sabia que ele poderia render e feliz por ter dado certo. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Você próprio, na coletiva após a Copa do Brasil, enalteceu a importância deste confronto. Você disse, eu concordo, isso não define o Campeonato Brasileiro, ainda tem muita coisa pela frente, mas não é um jogo qualquer e não foi um adversário qualquer. Queria saber de você o peso que essa vitória tem para a continuidade do trabalho nessa reta final de preparação para uma competição importante. Tem um jogo também decisivo na próxima quarta-feira e para você em especial. Havia muitas críticas, né, por parte da crônica especializada e até de parte da torcida com relação aos últimos resultados, a oscilação da equipe. Queria saber de você o peso que tem uma vitória diante do Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque. Bom, a vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Então, se vão me criticar, se vão... só penso que que sigam vendo o que está sendo feito. Está sendo como o teu time está jogando, como está propondo, como está chegando até o gol adversário, como está marcando. Dito isso, o resultado eu não controlo. Não controlo, não vou controlar nunca. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho, como sempre falo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial, que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez, porque o Flamengo exige isso. Okay. Boa noite, Felipe. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Na última coletiva eu te perguntei sobre os 2 melhores elencos, e hoje, por mais que você estivesse muito desfalcado, conseguiu achar soluções para a equipe. Jogadores que jogaram fora da posição e foram muito bem, foi uma grande atuação, parabéns. Você acredita que, por esse jogo, por essa vitória, o Flamengo indo muito bem na segunda etapa, reforça a tese que o Flamengo é o melhor elenco da América, o melhor elenco do Brasil? E uma rapidinha, se me permite, sobre o Gerson. Parece que foi um pouquinho séria a situação, se puder falar sobre ele. Obrigado. Não sei, sinceramente. Vamos esperar mais exames, mas o pé dele travou no gramado e tá com dor no joelho. Vamos ver os exames, o que vai acontecer. Sobre o elenco, eu quando sentei a primeira vez eu falei, esse aqui para mim é o melhor elenco, o que eu tenho. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores, perdemos alguns por lesões, agora podemos melhorar ainda mais esse elenco, e isso aí a gente está muito atento ao mercado, toda semana, todos os dias conversamos sobre isso, e quando abrir o mercado a gente vai estar tentando reforçar ainda mais esse elenco, mas o Palmeiras é muito forte também, mas como eu falei para vocês, nem o Flamengo nem o Palmeiras, por ter o melhor elenco, vai ser vitória certa, né? Então, mas isso realmente te dá a possibilidade de lutar por coisas grandes, e isso hoje o Flamengo oferece aos jogadores que vêm para cá e aos treinadores que sentam nessa cadeira aqui. Felipe, aqui, boa noite. Hoje você não começou jogando com o Pedro, e obviamente que a qualidade que o Pedro tem, cobra-se ele o tempo todo sendo titular. Você poderia explicar a sua escolha de não começar com ele, se tem a ver com a grama sintética, dele estar retornando de lesão, né? Ou se foi uma opção técnica mesmo, e assim como também eu pergunto da situação do Everton Cebolinha, porque você não tem o costume de fazer as substituições ainda no intervalo. Poucas vezes você fez isso desde que está comandando o Flamengo, e hoje você voltou já com uma substituição, colocando o Michael. Pode explicar também essa escolha de mudar no intervalo? Obrigada. Sim, a escolha do Pedro foi porque, pelo plano de jogo, eu acreditava que o time precisava um jogador mais como o Bruno no ataque,
velocidade, e eu acreditava que o Pedro poderia nos ajudar mais entrando no segundo tempo. E como eu já falei para vocês, para mim não existe ninguém mais importante do que a equipe, e eles entendem isso, eles entenderam isso, que o Pedro é um jogador espetacular, e hoje entrou, e como eu falei, melhorou e ajudou bastante a equipe, e não tenho dúvida que ele vai continuar evoluindo e melhorando cada vez mais para poder, como eu falo, a hora que o jogador fala no campo e a hora que o campo fala, não tem como segurar um jogador que tem que tá melhor que o outro, né? Então, a partir do momento que esses jogadores, não só o Pedro, assim, o Pedro, Juninho, Wallace, Bruno, o que tiver melhor falando, vai estar no campo. E isso dependendo também da característica que a equipe precisa para o jogo que a gente vai jogar pela frente. E do Cebolinha também achamos que, como era um jogo mais de associação, um jogo onde o ponta tinha que entrar mais para receber a bola no pé, optamos por começar com o Cebolinha. Ele não se sentiu muito bem fisicamente durante o jogo, acabou tendo alguma dificuldade e optei por trocar no intervalo. Ele mesmo estava reclamando da parte física dele, né? Então é um jogador que quando está bem é muito especial e é preciso que ele retome também a melhor forma física que vinha nos últimos jogos, só que agora ele teve uma sequência pesada e deve ter sentido isso mais ainda o gramado sintético, mas é um jogador importante para mim. Felipe, aqui, Raí Monteiro, Jovem Pan. Queria te perguntar sobre um aspecto específico do jogo, duelo de pressão e saída para o jogo, né? O Palmeiras é um time que pressiona, sufoca muito, tem um jogo de encaixes muito definidos, né? E o Flamengo sempre tenta trabalhar desde a saída, também é um time que sufoca muito. Recentemente até o Guardiola disse que um dos aspectos que na visão dele mais evoluiu no futebol atual é a pressão na saída de bola. Existem muitas variações nesse sentido. Queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto, porque no primeiro tempo o Flamengo teve muita dificuldade na saída, e no segundo conseguiu encontrar um pouco mais de espaço. Houve alguma mudança, algum ajuste nesse sentido? Obrigado. Não, na minha visão, tem que rever o jogo, tá? Mas na minha visão, claro, o tiro de meta, eles encaixaram, e você, claro, quando encaixa, muitas das vezes a solução não é uma saída curta, mas com a bola rolando, eles não encaixavam. Eles optaram por uma marcação individual no Arrascaeta, e a gente tinha um homem livre, tanto o nosso zagueiro, o Léo, muitas das vezes tinha espaço e tempo para conduzir a bola, como um dos nossos volantes também estavam muitas vezes com tempo para poder jogar. Só que depois progredir a jogada com esses encaixes é muito complicado, por isso que eu falei que o Palmeiras ele te leva para um terreno, muitas vezes é como se fosse uma armadilha, né? Abre um meio para você jogar ali e o contra-ataque deles é muito forte. Então, tivemos dificuldade em progredir a jogada, não na saída de bola, na minha visão, mas eu tenho que rever o jogo. No segundo tempo, tivemos um pouco mais de paciência com a bola, verticalizamos um pouco menos e isso deu mais tempo ainda para os jogadores determinantes, como o Arrasca, como o Luiz, próprio Bruno jogou mais e aí conseguimos ter mais o controle do jogo. Então, principalmente depois da entrada do Danilo e do Varela, também melhorou ainda mais essa posse, até fazer o gol, e depois do gol já realmente o time já optou por tentar defender um pouco mais o resultado. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Parabéns pela vitória. Felipe, eu queria te perguntar sobre o Ayrton Lucas, a importância do gol para o Ayrton Lucas, um jogador que hoje entrou numa posição diferente, né? Não entrou na lateral, entrou um pouco mais avançado. Qual a importância para um jogador que você conhece tão bem, que já dividiu vestiário, de fazer um gol desse? E já aproveitando que eu falei de um lateral, quero saber se você conta com o Matias Vinha, pelo menos para o banco de reservas, quarta-feira contra o Tátira. Obrigado. Primeiro, falando do Vinha, tá muito perto de voltar, vem treinando com a equipe nos últimos dias. É um jogador destemido, um jogador que tem muita personalidade, muita força de vontade, e eu acredito que ele vai demorar pouco tempo para voltar. Antes do Ayrton Lucas, vamos falar do Alexandro. O jogo que ele fez, espero que ele seja enaltecido pelo jogo completo que esse lateral performou hoje aqui. Uma verdadeira aula de um lateral esquerdo, que é bonito de ver. E o Ayrton entrou na ponta, e muito bem também. Entrou muito bem, porque ele é um jogador muito rápido, perigoso, e como a gente já estava em bloco baixo, ele tanto ajudava a defender, como o contra-ataque dele era muito poderoso, e assim foi, né? Então, como eu falei antes, é um jogador
são jogadores que entraram para potencializar a equipe, e no caso do Ayrton, para mim é importante porque assim, ele vinha fazendo bons jogos, muitas vezes até foi elogiado por vocês, mas às vezes é o jogador que está no alvo, né? Quando não faz um grande jogo, quando a equipe tem uma oscilação, ele é o primeiro a ser cobrado, então é importante para ele também esse gol a nível individual. Mas, como eu repito, como antes, para mim, a equipe está acima de tudo e eles entenderam bem esse recado. Obrigado. Mas ele se movimentando muito, né? Dava para ver a movimentação dele, tá tentando se desmarcar e algumas vezes ele conseguiu, né? Como ele falou ali também do Alexandro, cara, esse Alexandro, cara, o cara, eu não gostava dele na seleção brasileira. Agora eu não sei por que eu não gostava, não me lembro. Galera, eu tive um probleminha técnico aqui, eu tô tentando resolver. A minha câmera ainda está funcionando, mas não está aparecendo aí para vocês verem, né? Então, eu não sei o porquê. Muito, acho que já sei porquê. Acho que eu já encontrei o problema. Já encontrei o problema. Me perdoem por isso. Mas a câmera ainda continua sem aparecer. Muito chato isso. Então, deixa eu ver aqui. Vou desligar a câmera, né? E vou ligar a câmera de novo, né?